A crise financeira começou a apertar os moradores do bairro, afetando também o movimento na mercearia. Foi numa tarde comum que uma pequena figura roubou minha atenção e mudou o curso das coisas. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos com histórias incríveis como essa que você irá assistir agora. Me chamo Isabela Wilson, eu tinha uma mercearia há muitos anos. Esse lugar era uma conquista que me enchia de orgulho. Meu marido Osmar e eu trabalhamos arduamente, economizamos e finalmente conseguimos abrir esse estabelecimento. Naquela época, a situação do bairro não era tão difícil e minha mercearia sempre estava movimentada. Isso garantia uma boa renda para mim e também me alegrava ver que as pessoas do bairro estavam bem. Além de clientes, essas pessoas se tornaram meus amigos. Era meu costume conversar bastante com todos que entravam na mercearia. No entanto, em menos de um ano, as coisas começaram a piorar. O movimento diminuiu, as pessoas que costumavam vir aqui apareciam cada vez menos e as vendas despencaram. Eu tentei ajudar como pude, abri contas para meus clientes e aceitei receber com atrasos, mas a crise financeira estava apertando os moradores do bairro. Numa tarde de sexta-feira, eu percebi um movimento estranho na mercearia. Enquanto eu estava organizando as prateleiras, vi uma pequena figura, encolhida num canto, tentando passar despercebida. Ela tinha pego um pacote de biscoito e escondido embaixo da blusa. Fiquei surpresa, pois nunca tinha visto aquela criança por aqui. Era óbvio que ela estava roubando, mas não a repreendi de imediato. Ao olhar mais de perto, percebi que se tratava de uma garotinha com cerca de 6 anos. Franzi a testa e me perguntei se ela estava acompanhada de alguém, talvez com a mãe ou com o pai. No entanto, ao vê-la se afastar, com a cabeça baixa e passos apressados, ficou claro que ela estava sozinha. A semana passou normalmente, exceto pelo fato de que aquela situação se repetiu. A menina voltava à mercearia e roubava alguns alimentos. Em sua ingenuidade ela achava que estava passando despercebida por mim. Na terceira vez, ela levou até mesmo uma sacola para conseguir carregar a comida com mais facilidade. Eu sempre estava de olho, fazendo o possível para que a menina não percebesse. Eu sabia que a crise financeira havia chegado à minha cidade, mas nunca imaginei o que estava prestes a descobrir. Reparei que embora a menina tivesse essa atitude, ela estava sempre vestida como uma menina comum, e não parecia ser alguém que precisava de ajuda. Foi por isso que, em uma manhã, decidi abordá-la. Não queria assustar ela, por isso me aproximei devagar. Quando estava ao lado da menina, sorri e disse: "Olá, notei que você veio aqui várias vezes. Eu estou muito feliz que você gostou dos alimentos. Eu sou Isabela. Qual é o seu nome?" A reação da criança foi inesperada. Constrangida, ela se virou para mim. Seu rosto pálido rapidamente ficou corado, como se ela tivesse sido pega fazendo algo terrível. Depois de alguns segundos, a menina gaguejou, perguntando se ela estava autorizada a pegar a comida. Ela olhava para mim com grandes olhos suplicantes. Sorri para a menina tímida antes de responder: "Claro que pode, querida." Antes mesmo de terminar de falar, a menina encheu sua sacola com vários outros alimentos. Perguntei para ela se poderia ajudá-la de alguma forma, mas a criança nem pareceu ouvir. Insisti na pergunta, completando com: "Onde estão os seus pais, querida?" No entanto, a menina não ouviu ou, pelo menos, fingiu não entender a pergunta. Quando a sacola estava cheia, a garota finalmente respondeu. Ela se desculpou e disse que precisava ir, seguindo na mesma direção que eu havia notado nos dias anteriores. A sacola, repleta de alimentos, sacudia ao seu lado enquanto ela se afastava correndo.
Decidi ficar de olho na garota, caso ela voltasse. Como esperado, no dia seguinte, ela estava lá novamente. Sabia que era hora de investigar um pouco mais aquela situação, que já estava estranha demais. Não podia ser apenas uma espectadora daquilo. Conversei com as pessoas do bairro, com os amigos que havia feito ao longo dos anos. Perguntei discretamente se alguém conhecia a garota, se sabiam algo sobre sua família ou o motivo de estar passando por aquela situação. Alguns pareciam lembrar vagamente de vê-la por ali, mas nada de concreto. Quando a garota ia embora da mercearia e se virou para cruzar o mesmo caminho de todas as tardes, decidi agir. Calmamente, pedi ao meu funcionário para cuidar da mercearia por um tempo, enquanto eu saía. Tinha decidido seguir a garota. Entrei em meu carro e a segui de uma distância segura, nem longe o suficiente para perdê-la de vista, mas nem tão perto a ponto de assustá-la. Tinha boas intenções, e não queria ser mal interpretada pela criança. A menina caminhou por um longo tempo, por uma estrada de terra que eventualmente se converteu em um beco. Rapidamente estacionei meu carro, tomando o cuidado de mantê-lo seguro. Desembarquei e continuei seguindo-a a pé. Notei que a menina, que estava um pouco mais à frente, virou em uma curva para baixo, adentrando em um caminho mais escuro e um beco ainda mais estreito. Conforme avançava, me dei conta do quanto tudo aquilo era esquisito, e uma estranha preocupação começou a me envolver. A menina saiu do túnel escuro e entrou em uma rua de aparência sombria. Parecia ser uma parte muito desagradável e perigosa da cidade, mas não me intimidei. Continuei seguindo-a. E após atravessar um longo, e mal cuidado, terreno descampado, eu a vi chegando, e entrando, em uma casa. A porta se abriu e me esforcei para ver o que havia dentro do lugar. Consegui enxergar um menino que parecia mais jovem do que a menina, e um pequeno cão, que não parecia mais saudável do que as crianças. De repente, a menina se virou, e seu olhar foi de encontro ao meu. Imediatamente corri na direção das crianças, mas a porta foi fechada antes que eu pudesse alcançá-los. Gritei que não estava ali para machucar ninguém, e que só queria ajudar. Quando cheguei até a casa, bati levemente na porta, pedindo à menina que me ouvisse, pois só queria entender o que estava vendo e ajudar no que pudesse. Ela abriu uma fresta da porta, apenas o suficiente para pedir para eu ir embora. Disse a ela que não queria chamar a polícia. Após alguns segundos, a menina finalmente abriu a porta e deixou que eu entrasse. Eu sei que tudo isso deve estar muito assustador para vocês, mas por favor, me deixem ajudar, exclamei para a menina. Emma desconfiada falou: por que você me seguiu? Fiquei preocupada. Não quero machucar vocês, só quero entender o que está acontecendo e ajudar no que puder. Emma disse hesitante: eu não sei. Você promete que não vai chamar a polícia? Eu prometo, só quero o melhor para vocês. Após alguns segundos de silêncio tenso: está bem, entre, mas por favor, não faça barulho, Nathan está assustado. Obrigada, Emma. Vou fazer o meu melhor para ajudar vocês, está bem? Lá dentro, olhei ao redor, e constatei que o lugar era simples, com poucos móveis, e o cheiro de mofo denunciava que aquele não era um lugar próprio para ninguém viver, ainda mais crianças. Além disso, o lugar era escuro, por estar em uma parte muito afastada da cidade. Num canto, encolhidos em meio às sombras, estavam o menino e o pequeno cachorro. Os dois estavam agarrados um ao outro, claramente assustados com a minha presença. Emma disse: esse é meu irmão mais novo Nathan, e esse é o nosso cachorrinho, Todd. Minha mãe me disse para cuidar deles. Perguntei por que estavam morando naquele lugar tão afastado, e Emma não respondeu, mas começou a andar até outro cômodo do local. Segui ela, entendendo que dessa forma,
teria a resposta pela qual tanto ansiava. Chegamos a um quarto muito parecido com o restante da casa, mas que, diferente dos outros cômodos, estava limpo e bem cuidado. Também havia uma cama, limpa e confortável, e sobre ela estava uma mulher semi-acordada. Com aparência frágil e corpo magro, estava claro que ela estava muito debilitada. Mesmo assim ela olhou na minha direção, e quando encarou seus olhos brilharam. Com dificuldade, ela falou para Emma ir brincar do lado de fora, junto a Nathan e Todd, e a menina prontamente obedeceu. Me aproximei da mulher e me apresentei. A mulher sorriu e começou a falar, com uma voz fraca. Eu soube que alguém apareceria, orei muito para isso. Eu sei que não nos conhecemos, mas você pode ver que não tenho muito tempo, então serei rápida. Eu preciso que faça uma coisa pelos meus filhos. Naquele armário tem um envelope, e dentro dele algum dinheiro, o suficiente para alguns meses de refeições e algum conforto. Use esse dinheiro para minimizar o sofrimento dos meus filhos, eu lhe imploro. Por favor. Sentindo meu coração bater rapidamente, disse à mulher que a levaria para um hospital. No entanto, a mulher sorriu gentilmente, sua expressão, embora abatida, transmitia sabedoria, e uma calma que fez o meu coração desacelerar. A mulher então falou: ir para o hospital não é mais uma opção no meu estado. Isso só faria com que o único dinheiro que tenho fosse gasto com tratamentos paliativos, ao invés de matar a fome de meus filhos. Engoli seco. Tentei insistir mais uma vez, mas a mulher segurou minha mão. Você me promete? Sem outra alternativa, assenti, prometendo que faria o que ela pediu. A mulher agradeceu e pediu para chamar Emma, o que fiz prontamente. Mesmo sendo uma criança, estava claro que Emma entendia a gravidade da situação, e enquanto se aproximava da cama da mãe, começou a chorar. Mamãe, você vai ficar bem, tá bom? Disse, embora seu rosto revelasse que estava com muito medo. A mãe da menina sorriu com ternura e disse: recorda como todas as noites nos deleitávamos com o espetáculo do céu estrelado? Mesmo em noites em que a lua se escondia, nós mantínhamos os olhos fixos em busca de pequenas estrelas. Isso te traz alguma lembrança querida? Com a voz embargada, Emma concordou, dizendo que lembrava. Sua mãe então prosseguiu: muito bem. Logo, eu estarei no céu, e quero que faça algo por mim. Quero que todas as noites, ao olhar para o céu, lembre-se de que nem tudo será como antes. Porém, saiba que enquanto estiver observando as estrelas, estarei lá, cuidando de você e de seu irmão. Compreendeu? Nesse momento, entre soluços e lágrimas, Emma abraçou sua mãe e disse: prometo que farei isso. Eu te amo, mamãe. Com um sorriso amoroso, a mulher respondeu: eu também te amo, querida. Por favor, zele por seu irmão por mim. Encostada na parede, senti meus olhos queimarem, testemunhando aquela cena de partir o coração. Liguei para o meu marido, garantindo que estava segura, mas que precisava lidar com um problema sério e explicaria tudo pela manhã. Deitei em um sofá velho da casa, mas praticamente não consegui dormir a noite toda. Quando o dia começou, a mãe das crianças já não estava mais respirando. Não podia simplesmente deixar os pequenos ali. Por isso, os levei para a cidade. Enquanto estava dentro do carro, com Emma, Nathan e seu cachorrinho no banco de trás, abraçados e com os olhos marejados, me peguei relembrando da minha própria tristeza. Quando cheguei em casa, Osmar ficou confuso ao ouvir minhas explicações. Além de ter que organizar o enterro de uma pessoa desconhecida, tinha 2 crianças e um cachorro na sala. Ele até disse que aquilo parecia muito estranho, que não podíamos cuidar de crianças que não eram nossas. Mas, quando contei o que a mãe delas havia me dito,
ele também entendeu que a minha visita na casa dela naquele dia foi algo muito especial. Abrimos o envelope que a mãe deixou, encontrando algumas notas de $50. Era o suficiente para garantir no máximo 2 meses de comida e outras coisas para as crianças. Percebemos que Emma e Nathan, e até mesmo Todd, não teriam a menor chance de viver bem com aquela quantia, e que agora eram nossa responsabilidade. Procuramos informações com as crianças para saber se tinham algum parente com quem pudéssemos falar. Ambos não conheciam o pai, e a única pessoa que as ajudou por um tempo era uma mulher que morava em um vilarejo próximo. No entanto, ela era muito pobre e vivia em uma situação muito precária, não teria como cuidar delas. Para ter certeza, pesquisei na internet por 2 semanas e assisti às notícias, mas não havia nada. Durante um mês, as crianças ficaram na nossa casa, e o carinho entre nós só cresceu. Depois de 40 dias, Osmar e eu, já amávamos os dois como se fossem nossos filhos, e não conseguíamos imaginar nossas vidas sem eles. Assim, entramos com o pedido de adoção. Passamos por um processo longo, mas finalmente Emma e Nathan se tornaram, legalmente, nossos filhos. E Todd, o fiel amiguinho da família. No trabalho, as pessoas comentavam o quanto Osmar parecia mais feliz, e os mesmos elogios eram feitos a mim. Nosso colega até disse que aquelas crianças eram um milagre, e que quando uma porta se fecha, outra sempre se abre. Quanto a Emma e Nathan, tiveram seu período de tristeza e nunca esquecerão de sua primeira mãe, mas conseguiram lidar com a saudade tendo pais amorosos ao seu lado. Já estavam indo à escola e suas vidas agora teriam um novo começo. Tinham a certeza de que nunca mais precisariam procurar comida em lixeiras, nem pegar comida escondida em mercearias. Essa história nos mostra como a vida pode nos surpreender e nos apresentar oportunidades inesperadas. O gesto de bondade e compaixão de Isabela, e do seu marido Osmar, não apenas transformou a vida da Emma, e do Nathan, mas também trouxe uma nova luz para a própria vida do casal. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Deixe um comentário com a sua opinião. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações de mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!